Pronto. Pessoal, então para finalizar, né, a nossa segunda unidade, hoje a gente vai seguir falando de estática dos fluidos, que é o nosso último conteúdo aí principal, né, fazer mais exercícios. Eu vou falar também de superfícies curvas, como é que a gente encontra essa força resultante, né? Só para reforçar aí, o nosso questionário vai até hoje, às 23h59, lá no Multiprova. Eu vi que teve gente que ainda não iniciou o questionário. Pessoal, a gente comentou sobre isso, a importância de fazer todas as atividades, né? Vale um ponto. Nosso relatório tem um prazo aí final para o dia 19, e na quinta-feira a gente vai realizar a nossa prova, né? Como eu disse aqui, todos têm que estar presentes também, vai ter lista de presença. Quando der 16h50, vocês já vão ter acesso à prova no Multiprova. As questões vão ser sorteadas de forma randômica, né? Uma questão ali para cada conteúdo que a gente viu em sala, na nossa primeira unidade. Então, só para deixar aí, né, o mais transparente possível a nossa avaliação, vai ter uma questão, né, referente ali à propriedade dos fluidos, classificação do escoamento, quanto ao número de Reynolds. Então, essa já vai ser a nossa primeira questão de cálculo. Na nossa segunda questão de cálculo, só vão ser 4 questões, né, de cálculo. Vai ter uma questão de tensão de cisalhamento, né, para encontrar ali tensão ou força quando um fluido se movimenta, né, pautado naquele nosso conteúdo da lei de Newton da viscosidade, que fala ali da proporção, da tensão, versus a taxa de deformação. Então, é para que vocês calculem, quantifiquem essa tensão, ou essa força, né? A força aí vai ser a tensão vezes a área. Vai ter uma questão de manometria, para que vocês encontrem a pressão por meio de manômetros. E vai ter uma questão também de empuxo, né? Que é esse nosso último assunto, força resultante, para calcular a força resultante que um fluido exerce sobre uma superfície, seja ela plana, na vertical, ou inclinada, ou também a possibilidade de ser uma superfície curva, que a gente vai fazer exercícios hoje também a respeito de superfícies curvas. Nessa última questão, e aí foi um pedido também, né, de vocês aí, de alguns alunos, né, teve um pedido, professora, teve um semestre, no semestre passado, né, eu fiz da seguinte forma, né, eu coloquei 2 questões de empuxo, né, e vocês fariam uma das duas, né, se vocês não tiverem mais afinidade lá, já que é o conteúdo que eu acredito que vocês achem, né, um pouco mais complexo. Então, vou botar 2 questões e vocês escolhem uma para fazer. Tranquilo? Agreguei aí também um pedido de alguns alunos. Pronto. Boa tarde, Mayara. Ah, Bruno, que bom. Bruno fez uma observação aí. Sim, Leonardo, precisa ser de caneta, né? No questionário já foi uma prévia, né? Eu sempre peço que vocês tragam um memorial de cálculo, de caneta, organizado, legível. Tá? O Bruno falou aí que achou o questionário coerente. Como eu disse, Bruno, ali tem questões, né, que envolvem todo o nosso conteúdo e são questões, né, nível de prova, nível de questões que a gente tem feito. Eu acredito que quem tem acompanhado aqui as aulas, né, vem que tudo que está sendo cobrado no questionário, que tem na lista, é o que a gente faz em sala de aula, que a gente vê em sala de aula e exercita em sala de aula. Leonardo, de caneta, sim, precisa ser de caneta. Aqui, como vocês já sabem, a tarefa foi colocada lá para vocês colocarem um relatório e já finalizamos todo o nosso conteúdo. Tem lá as aulas extras também que foram adicionadas, não deixem de ver, para quem já aproveitou o final de semana aí para ver também. E teve a aula também ontem, né, de revisão, promovida pela monitoria, quem veio também no sábado para tirar dúvida a respeito do relatório. E eu vejo que às vezes alguns de vocês têm dúvidas de achar a gente lá no SIGA. Eu vou até voltar aqui, ficar gravado todas essas aulas, né, que tem aqui a aula. Quando vocês clicam, vocês vão ter o link, né? Aqui era de outra turma, mas elas estão todas da mesma forma,
um linkzinho ali para vocês clicarem de acordo com a data. Isso não é uma bagunça agora para entrar. Mas está tudo ali, né? Além também do YouTube. Então, sobre o que a gente estava falando, que foi o nosso último conteúdo, já foi postado sim, Bruno. Foi postado sim. Tá lá também aula sobre uso do simulador, alguma coisa do tipo. Mas descendo tá antes do item avaliação. Então, sobre o que estávamos falando nesse nosso último conteúdo, né, que é para que a gente calcule e compute essa força resultante de um fluido em uma superfície, basta a gente encontrar a pressão relativa ao centro de pressão. Então, mais uma vez, eu reforço que esse H, para calcularmos a pressão, é a distância do centro de gravidade da geometria do objeto que está em contato com o fluido até a lâmina de fluido. Então, multiplicando o peso específico com essa altura e com a área dessa superfície exposta à força aí do fluido, a pressão do fluido, a gente encontra a força resultante. Essa força resultante ela é aplicada, né, num local chamado centro de pressão, que está abaixo do centro de gravidade. E a gente consegue também encontrar a localização, né, a distância da lâmina de fluido até esse centro de pressão de aplicação da força, aí pelo momento, usando aí o momento deste objeto. Então, vai ser o H barra mais o momento dividido pela área vezes o H barra. Isso aqui está tabelado, então tem o momento de inércia, né, a depender da geometria, o centroide também, que é a mesma coisa que o centro de gravidade, e a área nessas tabelas. A gente fez alguns exercícios, eu mostrei que eu trago essas tabelas aí também junto, né, da questão, junto da prova, mas para os questionários e exercícios vocês vão precisar usar aqui essas tabelas que apresentam a área, centroide e o momento de inércia. O que muda se essa superfície estiver inclinada, né? Então, até a aula passada a gente tinha feito exercício de uma superfície na vertical, né? O que muda, gente, que basicamente a gente tem que lembrar que a nossa pressão ela varia em y, né? Paralelo ao nosso vetor gravidade. E se a nossa superfície está inclinada, né, esse centro de gravidade aqui deste objeto também estará inclinado, formando um ângulo aqui com a superfície. Então, o que vai mudar é que a gente vai precisar aqui, né, projetar esse y da superfície inclinada, usando aí regras trigonométricas, encontraremos na posição vertical, que será o nosso H barra, e se aqui é o centro de pressão onde atua a força, encontraremos o nosso HP também na vertical. Então, não vou criar como uma regra, porque depende da configuração da geometria, mas observe que a gente vai tratar eixos, vai traçar eixos y paralelo à geometria que vai estar inclinada, né? Então, para que a gente encontre o nosso H barra, isso vai depender muito da informação da questão. Então, o nosso CG é do objeto que está inclinado, então a gente vai encontrar primeiro todo esse valor aqui do Y barra inclinado, para depois encontrar um H barra aí, fazendo uma regrinha aí trigonométrica de seno. É a mesma coisa, vamos encontrar o YCP, porque ele depende do momento de inércia da geometria, que está inclinado, para depois encontrarmos o HP. Nesse caso aí, usando o seno, mas isso vai depender da configuração que a gente tenha do nosso objeto, do ângulo e assim por diante. Vou fazer alguns exercícios, tá? Eu não cheguei a fazer esse exercício aqui não foi? Eu cheguei a fazer na T4, só me lembrem aí. Mas não, eu tenho quase certeza que eu não cheguei a iniciar esse exercício aqui de superfície inclinada, não. Nesse exercício, que é o exercício 6, né, ele fala que água, obrigada, Bruno, de 1.000 kg por metro cúbico, então aqui ele dá a massa específica da água, de um reservatório com 25 metros de profundidade, então observe que tem 25 metros aqui, é mantido em seu interior por uma parede de 150 metros de largura. Só um segundinho.
tá um chove para, um abre a janela, fecha a janela. Então, essa parede aqui, né, formando aqui a parede, forma um triângulo, é um corte, é mantido em seu interior por uma parede de 150 metros. O que ele está dizendo é que tem uma parede aqui, tá, de 150 metros. Ficou horrível. Vou apagar isso aqui. 150 metros, então a parede aqui que ela está inclinada, então ela vai ter 150 metros de largura. Seria aqui projeção aqui dessa parede. 60 graus é o ângulo interno aqui, a gente tem um triângulo aqui equilátero, como mostrado na figura. Determine a força hidrostática que age sobre a superfície interna. Vamos encontrar também o centro de aplicação. Então, observe que eu tenho uma força aqui aplicada, força resultante em um CP. Essa parede, ela é retangular e tem uma largura de 150 metros. Ela vai ter aqui um CG, um centroide. Ela é retangular. A gente precisa encontrar esse valor aqui, que eu vou chamar de X até Y, para saber quais são essas dimensões dessa parede retangular aqui inclinada. E encontrar o nosso H barra, que é a distância do centroide, do centro de gravidade, até a superfície, para que a gente encontre a força, né? A força resultante vai ser o peso específico vezes o H barra vezes a área. Depois a gente encontra o HP, que é a distância na vertical do centro de aplicação da força até a superfície. Vamos lá, conferindo aqui se alguém falou alguma coisa no chat. Primeiro, gente, a gente vai precisar encontrar quem é, não sei se acho que vocês conseguem ver um azul claro aqui, qual é esse valor, né, dessa altura aí, desse retângulo, porque a gente já sabe que a largura é de 150. Então, observe, né, a gente vai ter aqui um triângulo, vou pintar aqui esse triângulo de vermelho, né, onde esse valor aqui da altura a gente já sabe que é 25, né? Se ele é ângulos internos aqui, 60 graus, então esse ângulo aqui vai ser de 60 graus, e a gente vai achar todo esse valor que eu vou tentar pintar aqui de azul, para saber qual é a altura dessa parede. A gente já sabe que ele tem 150 de largura, e a gente vai encontrar quem é essa altura aqui, quem é esse valor de X. Então, observe esse triângulo aqui que eu desenhei em vermelho. Vai ser 25, né, de altura, 60 é o ângulo e X. A gente vai fazer aqui um seno de 60, é o cateto oposto, 25 dividido pela hipotenusa, que é o nosso X. Porque a gente precisa encontrar quem é esse valor aqui para encontrar a área, né? Que vai ser 150 metros vezes X. E também para encontrar o nosso centro de gravidade. Se é um retângulo, o centro de gravidade vai estar na metade de X, na metade da altura. Até aí, tudo bem? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente precisa saber onde está o centro de gravidade desse objeto. Né? Nessa bolinha aqui vermelha, que é na metade dessa altura aqui, em azul, né? Ela está inclinada, mas é da metade de todo esse valor aqui, dessa superfície plana retangular inclinada. Então, daqui até aqui, temos 28,86 metros. Então, a gente já sabe que a gente tem essa geometria, ó, de 28,86 metros vezes 150 metros de largura. E o CG, essa bolinha aqui vermelha, vai estar justamente na metade, né, que vai ser 28,86 dividido por 2, que é justamente esse meu valor aqui em verde. 14,43 aí aproximadamente é esse nosso valor aqui dessa retinha colocada em verde.
Por que estamos fazendo isso? Porque o H barra é a distância na vertical do CG até a lâmina d'água. E aí a gente vai desenhar esse outro triângulo aqui, vermelho que eu estou fazendo aqui na imagem, né, que vai ser o nosso H barra, esse valor. Do CG até, né, a lâmina d'água aqui, que é nessa pontinha, essa nossa reta verde aqui na imagem é 14,43, para que a gente encontre, então, esse nosso valor de H barra. Usando o seno aí de 60, cateto oposto ao H barra, a hipotenusa é o nosso centro de gravidade dessa superfície que está inclinada. De posse, então, desse H barra, a gente já consegue calcular a nossa força resultante. Então, observem que o que muda do que a gente estava fazendo para as paredes inclinadas é que a gente precisa fazer essa projeção. Né? O nosso centro de gravidade, o nosso objeto, ele está inclinado. Então, a gente vai encontrar primeiro esse centro de gravidade desse objeto inclinado, né, para depois projetar na vertical. Perguntas? Posso seguir? Então, já temos a área, 150 vezes 28,86, e já temos o H bar. De posse disso, calculamos a nossa força horizontal, que vai ser o peso específico. Então, usei a gravidade aqui como 10, tá? Multipliquei a massa específica do fluido com a gravidade. A propriedade que ele tinha dado aqui era a massa específica. O H barra, 12,49. Ah, professora, mas seria realmente a metade da altura, né? Isso aí porque a gente tem, né, um ângulo de 60 graus, aqui a gente tem, faz semelhança de triângulos, realmente daria metade da altura, mas isso não é uma regra, a gente pode analisar só uma comporta no centro da barragem. Então, quis fazer esse primeiro exemplo, mostrando, né, como se o fluido atuasse em toda a barragem, depois a gente vai fazer somente em uma parte dela, e a gente vai ter que tomar muito cuidado com quem vai ser esse valor de H barra. Vezes a área, que é a área retangular que está exposta à pressão exercida pelo fluido, que vai dar aí 541 meganewtons. Professora, mas que força, né, exorbitante. A gente está falando de uma parede de 4.330 metros quadrados. Né, e uma lâmina de fluido de 25 metros. Então, essa força realmente ela vai dar uma força, né, resultante muito alta, exercida pelo fluido sobre esse fluido aí. E nesta barragem tem aí um formato, uma base triangular, né, um formato triangular. Vamos aproveitar, já que estamos aqui, ele não pede o centro de aplicação da força, mas vamos verificar como a gente faz, como a gente encontra esse centro de aplicação da força nessa superfície inclinada. A gente vai ter que projetar também um YP aqui até esse ponto de aplicação da força, para depois transpor para a vertical. Então, aqui é a distância do nosso Y imaginário, digamos assim, paralelo à superfície. A gente precisa primeiro encontrar o YP, né, usando o momento de inércia, aquela mesma fórmula, para depois encontrarmos o nosso HP na vertical. Então, esse YP vai ser essa nossa reta aqui amarela, né, que é a distância desse Y projetado até o centro de aplicação onde está sendo aplicada essa força.
Para que a gente encontre esse YP em relação ao centro de aplicação da força, né, a gente vai usar o momento de inércia. Ele vai estar abaixo desse centro de gravidade aqui, que também está inclinado, é do objeto. Então, ele vai ser o 14,43, que é a distância dessa reta vermelha que eu estou traçando até o CG, que é essa nossa linha verde, mais, aí a gente vai ter o momento de inércia de um retângulo. O momento de inércia de um retângulo vai ser a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Então, a nossa largura é 150, a nossa altura é 28, né? 150 vezes 28 ao cubo dividido por 12. Tudo isso aqui dividido pelo y projetado, y barra projetado, que coincide com o nosso CG, vezes a nossa área. A gente consegue encontrar esse valor aqui do YP, que é dessa reta amarela. É o que a gente quer encontrar, o centro de aplicação da força na vertical. Então, a gente vai encontrar qual é o valor do nosso HP, que é esta linha roxa aqui, colocada na imagem, que é a distância da lâmina de fluido na vertical até o centro de pressão. Ah, professora, mas estaria errado se eu desse o valor do YP, né? Quando você apresenta o valor do YP, você está apresentando o local do centro de aplicação da força no objeto. Né? Se for em relação ao fluido, à lâmina de fluido, a gente precisa encontrar o HP, que é na vertical. A gente faz um seno aqui, ó, a gente vai ter esse triângulo. Onde a gente tem aqui o YP, o ângulo de 60 e o HP na vertical. Então, o seno de 60 é igual a HP dividido pelo valor do YP, que é 19,24. E aí a gente consegue encontrar, obter esse valor de HP de 16,6 metros, que é a distância da lâmina d'água até o centro de aplicação dessa força no objeto. Eita, Bruno, muito cuidado com a calculadora, viu, gente? O Bruno fez um alerta importante. Já pensou, faz todas as relações certinhas e usa a calculadora em rádio para calcular o seno de 60. Vocês não façam isso, por favor, gente. Não façam isso. Pergunta, gente. Qual é a dificuldade, né? Justamente, eu acho que é só fazer essas relações, enxergar o objeto, né? Traçar esse plano Y paralelo à superfície que está inclinada, analisar qual é o formato dessa geometria, encontrar o centroide correto, o momento de inércia do objeto também correto. Perguntas? Se acanhe não, que nossa prova já é quinta-feira. Vamos fazer mais uma inclinada. Beleza. Se tiver algum ponto que vocês querem que eu volte, reexplique, refaça alguma relação, pessoal, por favor, falem. Aqui a gente tem um túnel fechado, então a gente tem esse túnel aqui, né? Onde a água está possivelmente escoando aqui nesse sentido, né? E esse túnel ele está fechado. Fechado aqui, ó, em AB. A comporta é retangular e tem 1,5 metros de largura. Né? Então, essa comporta aqui, ó, ela vai ter uma largura de 1,5 metros.
A gente ainda não sabe aqui qual é esse valor aqui de x, né, que é de A até B. Ela forma um ângulo aqui de 45 graus e pede um empuxo por unidade de largura sobre a comporta, né? Professor, o que seria esse por unidade de largura? Se a gente quisesse encontrar, né, por 1 metro de largura, né? Considerando aí uma unidade de largura, vou nem colocar 1 metro, mas por uma unidade de largura, se estiver considerando tudo em metro, a cada 1 metro a gente vai encontrar um empuxo exercido sobre aquela comporta. Ela dá aqui 1,5 de largura, mas ele quer aí por unidade de largura. Como mostrado na figura, ele pede também a localização do centro de pressão. Então, a gente vai ter um CG aqui do objeto, abaixo dele um centro de aplicação dessa força, o fluido está do lado esquerdo da comporta, a comporta começa aqui 2 metros abaixo da água e tem mais 2 metros de água aqui na vertical, né? Somando 4 metros de profundidade de água. E aí, vamos lá. Primeira coisa, lembrando que ele quer por unidade de largura, então observem que a gente precisa primeiro saber quem é esse meu valor de A até B, né, que eu chamei aqui de X, essa linha que está em roxa, ou essa linha aqui em vermelho. Então, primeira coisa, a gente sabe que daqui até aqui são 2 metros, a gente tem já esse nosso primeiro triângulo aqui para encontrar esse valor de X. Por quê? Porque eu preciso saber quem é esse meu valor aqui de altura dessa comporta. Então, seno de 45, cateto oposto 2 metros, hipotenusa é nosso valor de x. Então, x vai ser 2,83 metros. Seria dizer que a nossa comporta aqui, se a gente estivesse olhando, né, dessa posição aqui, botar o bonequinho aqui, olhando para ela, veríamos 1,5 de largura e 2,83 aproximadamente, né, de altura. Por que é importante a gente encontrar isso? Porque a gente quer saber o nosso CG. O nosso CG vai estar aqui na metade da altura. Depois que a gente encontrar esse CG, a gente consegue calcular o nosso H barra. Então, se a gente já sabe que o nosso CG é a metade de 2,82, então, observe, a gente vai ter, eita, ficou todo riscado aqui, 1,41, aí 415, que é desse ponto até o CG, que é o centro de gravidade desse objeto. Tá? Por que a gente precisou encontrar esse CG? Porque eu quero encontrar o H barra, que é essa linha verde toda aqui na vertical, que vai ser 2, daqui até aqui a gente tem esse valor de 2 metros, eu preciso então saber quem é esse valor aqui, que eu vou chamar de Y. Para somar 2 mais Y vai dar o nosso H barra. Então, usando esse outro triângulo aqui, a gente vai ter seno de 45, a gente tem um ângulo aqui de 45, ângulos internos aqui iguais. Seno de 45 vai ser o cateto oposto, né, o Y, dividido pela hipotenusa, que é o centro de gravidade. Isso aqui vai dar um valor de 1 metro. Então, o nosso H barra, que é toda essa linha verde aqui, vai ser 1 mais 2 metros, 3 metros será o nosso H barra. Então, a gente achou, primeiro, todo esse valor aqui em vermelho de X, para obtermos o centro de gravidade, né? O centro de gravidade dessa comporta, né, esse nosso valor aqui de 1,415, encontramos esse nosso pedaço aqui do H barra que está na vertical, no valor de 1 metro, somamos com 2 metros, temos o nosso H barra de
3 metros. Peso específico, vamos usar o peso específico da água. Podemos usar o mesmo da questão anterior, 10.000 newtons por metro cúbico. E a área, né? A grande questão está aqui, porque ele pede o empuxo por unidade de largura. Então, quando a gente for calcular essa área, a gente vai calcular aqui 2,828, que é a altura, vezes uma unidade de largura. O H barra, 3 metros. Então, a gente vai ficar aqui com a nossa força resultante de 10.000 newtons por metros cúbicos, vezes 3 metros, que é o H barra, vezes 2,828 metros, vezes 1. Questão de colocar aqui com as unidades, porque observe que a nossa unidade final vai ser 84.840 newton por metro. Porque por metro, que a gente vai ficar aqui, ó, newton por metro cúbico, metro vezes metro dá metro quadrado, sobra newton por metro. Quando a gente quiser calcular o valor total, né, desse empuxo, dessa força resultante, a força resultante, então, vou botar aqui total, é só a gente pegar a nossa força por unidade de largura e multiplicar com o comprimento total dessa comporta, que é de 1,5. Aí sim a gente vai ter essa força aí em Newton, a força total exercida pelo fluido sobre essa superfície de 1,5 por 2,83. Eita, Bruno, eu li agora, mas eu acho que eu fui explicando, você foi entendendo, né? Que era por unidade de largura, eu estou falando para cada 1 metro, esse valor aqui é por metro, para cada 1 metro de largura da comporta. Depois, se a gente quiser encontrar o total, a gente multiplica aqui por 1,5. Por que se usa assim, né? Porque muitas vezes a gente tem valores muito grandes de área, de altura, de largura. Então, se computa e se calcula, é comum encontrar, apresentar os resultados dessa forma. Né? O empuxo por unidade de largura, a força resultante, né? por metro, ou por metro linear também, uma forma que se usa bastante aí para calcular essas forças que dão valores bem grandes. Perguntas? Certo, Rafael? Vamos falar já já. Nesse caso, como ele pediu por unidade de largura, né, está correto sim a gente apresentar em newton por metro para cada 1 metro de largura. Se ele pedisse o input total, né, a gente teria, né, que multiplicar pela largura total para obter, né, o metro vai cortar com metro, a gente teria esse valor em newton. Show? Para encontrar o centro de aplicação da força, né, observe que a gente vai ter que encontrar esse YP primeiro, que é essa linha roxa aqui, paralelo à inclinação de 45 graus dessa superfície, para depois encontrarmos o HP, que é essa linha amarela aqui na vertical. A gente já tem esse valor aqui do CG, que é 1,45. Falta a gente encontrar esse outro valor aqui, né, que está acima dele para formar o nosso YP.
E aí a gente calcular a distância do centro de gravidade até o centro de pressão usando o momento de inércia. Então, a gente vai ter aqui que fazer mais algumas trigonometrias aí para encontrar esse nosso valor de Z, que é essa reta aqui paralela, inclinada na vertical, ou em relação à comporta inclinada 45 graus. A gente vai ter aqui seno de 45, né, o ângulo está aqui de 45, cateto oposto, que é de 2 metros, esse nosso valor aqui, dividido por Z, que é a hipotenusa. Vai encontrar esse valor de 2,88. Porque o Y, né, P, a gente vai precisar dessa distância até o CG para depois somar o momento de inércia. Então, esse nosso Z mais o X vai dar, chamar de HY, né, vai dar 4,424 metros. Aí que eu fumi o metro aqui. É só vocês a unidade, né? Vamos botar a unidade certinha. Então, vai dar esse valor de 4,24 metros. De posse desse valor, a gente consegue encontrar o YP, que vai ser o nosso valor aqui de Z mais X, mais o momento de inércia dividido pela área vezes o HP. Vamos estar encontrando essa linha roxa inclinada para depois encontrarmos o HP na vertical. 4,24, aqui é o momento de inércia, né, do retângulo também, base vezes a altura ao cubo dividido por 12, né, a área desse objeto. Aí a gente vai usar a área, 1,5 vezes 2,828, né, vezes aí o HP novamente. Encontrando esse valor aqui inclinado, aí fica bem fácil da gente fazer o seno e encontrar o valor na vertical. Seno de 45 vai ser o cateto oposto, o HP, dividido pela hipotenusa, que é o nosso YP de 4,400478 metros. Então, o centro de aplicação dessa força está localizado a 3,11 metros da superfície de fluido. E aí, lembrando que se a gente quisesse encontrar um momento, né? Um momento se a gente tivesse essa comporta limitada em B, né, seria a mesma forma que a gente fez para a superfície vertical, mas lembrando que a gente tem sempre que encontrar a distância da articulação até o centro de aplicação dessa força. Então, mesma coisa que a gente fazia para a superfície na vertical, a gente faz para inclinada, porém, usa aí essas relações, né, trigonométricas para que a gente consiga projetar essa superfície, esses eixos paralelos à superfície inclinada, para depois projetá-los na vertical. A variação da pressão aí ocorre em Y. Logo, a nossa força resultante ela é calculada. Pressão em relação ao centro de gravidade, né, vezes a área. Só conferindo aqui se tem alguma. Vamos agora, Rafael, falar de superfícies curvas, para a gente projetar essas seções curvas. Perguntas, dúvidas? Então, vamos lá. Eu tinha falado, professora, como é que eu projeto, né? Então, vamos falar de superfície curva. Quando a gente tem, né, a gente está falando apenas de superfície plana, que pode ter várias geometrias.
Mas a gente pode, né, e ocorre em muitos casos, a gente ter superfícies curvas, né, as quais o fluido está exercendo também uma força. E a forma mais simples de resolver, né? Claro que existe a forma também da gente resolver calculando todas essas forças, mas a forma mais simples é determinando primeiro duas componentes. Né? A gente determina a componente horizontal e vertical e depois encontra a força resultante. Primeiramente, o que a gente precisa observar aqui, a gente vai ter que primeiro encontrar essa força horizontal e essa força vertical para depois encontrar essa força resultante. Então, uma consideração que se faz, né, é que observe essa força horizontal aqui exercida, né, da esquerda para a direita. Então, a gente vai ter fluido aqui, esse bloco de fluido aqui, que está no interior. A gente vai considerar, né, que essa força, para que exista uma situação de repouso dessa superfície curva, né, ela seja igual a uma força, né, horizontal contrária, que é chamada aqui de Fx, né, se a gente tivesse uma área retangular projetada em relação a essa superfície curva. Falo melhor já sobre isso. E a força vertical, que é essa força aqui de baixo para cima, ela vai ter que ser igual a essa força atuando nessa camada aqui de fluido, que está acima desse bloco de líquido, mais o peso do líquido. Então, como é que a gente encontraria essas duas forças? Né? A gente vai ter que fazer essa decomposição. Por quê? Porque essa força resultante que vai agir sobre a superfície curva, aqui, ela vai ser igual a uma força que agiria em uma superfície oposta, né, dessa superfície líquida curva. Então, a gente pode dizer que essa força, a componente horizontal da força é igual a Fx, nessa parede aqui imaginária, essa força aqui horizontal é igual a essa força aqui em X nessa parede imaginária, na frente dessa superfície curva. Eu acho que é isso que Rafael falou, essa projeção, que área projetada é essa? Que superfície que eu vou projetar em relação àquela superfície curva? Vou dar um exemplo, Rafael, que às vezes fica um pouco mais fácil da gente entender quando eu mostrar uma outra imagem. Tá? Como é que a gente faz essa projeção? E a força vertical, então, vai ser a força. Eu tenho uma outra parede imaginária aqui exercida sobre esse bloco de fluido, Fy, mais o peso. Vai ter que ser igual a essa minha força vertical aqui de baixo para cima. Então, a força vertical vai ser Fy exercida nessa parede imaginária, mais o peso, né, que é massa vezes gravidade, vezes aí o volume de fluido que a gente vai ter acima dessa superfície curva. Para depois a gente encontrar a força resultante. Essa imagem aqui talvez dê para a gente entender melhor essa força horizontal e vertical. Tudo isso aqui em azul é o fluido. Então, observe que eu vou ter uma força horizontal, da esquerda para a direita. E o que eu disse para vocês é que essa força teria que ser igual a se eu tivesse uma parede aqui imaginária, desse lado. E é isso que a gente vai precisar projetar. O que é que eu projeto? Se vocês estivessem aqui embaixo dessa curva aqui, o que é que vocês projetariam olhando de frente? Um retângulo. Eu não sei quem anda de skate, eu já teve a oportunidade de ir numa pista de skate. Então, você está lá em cima, desce na pista de skate. É uma curva contrária. Mas vocês caem lá embaixo, né? Você cai do skate, você arrebenta lá embaixo e fica de frente para a pista. Seria mais ou menos isso aqui. Eu tenho uma imagem, peraí. Pronto, aqui. Vamos supor que aqui eu tenha fluido, mas vamos pensar que é uma pista de skate. Então, você está aqui em cima, aí vai de skate, descer aqui a pista de skate. Mas suponhamos que você ficou acordada. Você desce a pista de skate aqui, e aí você está olhando aqui para essa superfície curva. Olhando aqui. Meu Deus, eu caí lá de cima. Então, você está olhando para todo esse paredão aqui curvo de 10 metros de largura. Então, o que é que você vai enxergar? A gente enxerga um retângulo, duas dimensões. Largura vezes a altura daquela rampa. Então, a área projetada que a gente fala é justamente
Rafael, vê se dá para agora entender melhor essa área aqui de uma superfície plana projetada retangularmente a essa curva. Então, a gente vai sempre projetar a superfície. Aqui nesse caso, o que é que a gente vai projetar aqui nessa curva? Também um retângulo. Os 2D aqui fica ótimo. Então, o que a gente vai projetar aqui nessa superfície curva é um retângulo. É na superfície curva, tá, gente? Claro que a gente vai ter fluido aqui também mais acima. Então, a gente primeiro projeta essa superfície curva, porque a força, né, horizontal vai ser obtida por meio dessa superfície projetada. Então, vou ter aqui, ó, uma parede plana projetada que vai ter uma determinada altura, né, com um determinado centro de gravidade. Então, a força horizontal vai ser calculada da mesma forma que a gente calculava peso específico, H barra vezes a área. E a força vertical, como eu disse, é a força em Y mais o peso. Isso vai dar, então, um peso específico do fluido vezes o volume de líquido que a gente tem acima dessa superfície curva. Força horizontal vai ser o peso específico, o H barra vai ser a distância do centro de gravidade dessa área projetada até a lâmina de fluido, vai ser o nosso H barra, vezes a área projetada aí dessa geometria plana, projetada em relação a essa superfície curva. A força vertical, o peso específico do fluido, vezes todo o volume de fluido que a gente tem acima dessa superfície curva. É a minha superfície curva aqui, BC. Quem é a força resultante, né? A raiz aí da soma dos quadrados. É a força horizontal ao quadrado, mais a força vertical ao quadrado, e a raiz destas é a nossa força resultante. A força horizontal, a força vertical e a nossa força resultante. Rafael, o exemplo da rampa de skate ajudou ou piorou? Beleza. Vamos fazer uns exercícios aqui. Então, só para reforçar aqui, se fosse essa superfície, você tem uma superfície curva, mas projetando uma parede aqui, né, a depender da largura, você vai ter uma superfície retangular. Tá? A força vertical vai ser o peso específico do fluido vezes todo esse volume aqui que a gente tem em azul do fluido, e aí a gente consegue encontrar essa força resultante. Aqui foi só o exemplo que eu dei. Vamos fazer esse exemplozinho aqui. Aí ele quer determine a componente horizontal e vertical da força, né, devido à água que haja, que é a lâmina de fluido. A gente tem um tanque que tem um canto arredondado AB aqui, né, que apresenta aqui é um quarto do círculo, né, ele tem aqui representa um quarto do círculo, onde H é igual ao raio de 1,2. Ele tem 0,3 de largura. É mais ou menos isso daqui. Ele tem zero, não vou conseguir desenhar aqui com o mouse, mas ele tem 0,3 de largura. Se você projetar aqui, ó, perpendicular à tela do computador. 0,3 de largura, o peso da água, 10.000 newtons por metro cúbico. Então, primeira coisa, quando a gente projetar, vamos encontrar essa força horizontal. A gente vai projetar aqui essa área retangular de 1,2 de altura e 0,3 de largura. Essa é a nossa área projetada, né, a nossa parede aqui, de 1,2 de altura e 0,3 de largura. Bem importante que vocês enxerguem o que é essa projeção dessa área. Eu digo a mesma coisa, se estivessem aqui de frente para essa curva, vocês estariam vendo
né, um retângulo de 1,2 por 0,3. E essa vai ser a nossa área projetada com H barra aí de 0,6, né, para cima e para baixo. Então, vamos encontrar. E quem vai ser a força vertical? O peso específico vezes todo esse volume aqui que a gente tem acima dessa curva AB. Então, para a gente calcular aqui, a gente vai ter, então, peso específico do fluido, 10.000 newtons por metro cúbico. Qual fluido? Porque aqui, Rafael, a nossa lâmina é de fluido já, né? Sim, ó, o nosso... Nesse caso aqui é porque coincide, tá, Rafael? Mas se a gente tivesse fluido acima dessa área projetada, a gente teria que fazer do CG até a lâmina de fluido. Ah, certo. Vamos chegar lá também. Mas voltando ao que você está me perguntando, né? Ah, professora, mas nesse caso aqui, pronto. Nesse caso aqui, observe. Nossa área projetada de X metro de largura é essa, tá? O nosso CG está aqui. Vamos supor que o raio aqui seja... Vamos supor que daqui... Vamos supor que de A a C a gente tenha 1 metro e de até a lâmina de fluido a gente tenha mais 1 metro. 1 metro e mais 1 metro. Então, o nosso CG vai estar em 0,5 da altura, o nosso H barra vai ser 0,5 mais 1. Tá? Porque nesse caso aqui, a curva coincide com o final da lâmina de fluido. Tá? Nesse caso desse exemplo aqui, né, porque o nosso H barra de 0,6 metros coincide com a lâmina de fluido. E a área vai ser 0,3 metros vezes 1,2 metros. Peso específico do fluido, vezes o H barra, que é dessa nossa área aqui projetada de 1,2 vezes 0,3. Observe que o H barra coincide com o CG do objeto até a parte de cima. Um valor de 0,6, que é a metade da altura, e a área projetada é essa área de 0,3 metros vezes 1,2 metros, que é o raio. Calculem aí o valor desta força horizontal. E a força vertical vai ser 10.000 newtons. Deixa eu deixar a fórmula aqui. Vai ser de 10.000 newtons por metro cúbico vezes o volume. Quem vai ser esse volume? Eu tenho aí, né, um quarto de área. Então, eu vou fazer... Obrigada, Rafael. Então, eu vou fazer aqui a área que vai ser π vezes R. O raio é 1,2 ao quadrado. Se é um quarto dessa área, né? Um quarto aqui, eu vou dividir a área por 4. Vezes, já que é volume, 0,3 da largura, porque o que a gente quer é o volume. Então, a gente olha aí para esse objeto, ele tem 1 quarto de área. Então, eu fiz
R² é a área do círculo, dividido por 4, pois é 1/4 desse círculo. Acho a área, multiplico com a largura, que eu vou achar esse volume de 1/4 de cilindro. Então, a força horizontal aí, confiando em Rafael, 216 newtons. E a força vertical, observe que ainda não é a força resultante, tá? A gente vai ainda calcular essa força resultante. Já tenho aqui confiando, viu? Vou nem pegar a calculadora. 339,29201. Ao quadrado, e a gente encontra a nossa força resultante. Quatrocentos e 2,21271 newtons. Então, observem que não é esse bicho de 7 cabeças todo, quando a gente tem uma superfície curva, né? Porque há essa simplificação. A gente encontra a vertical, que é todo o peso do fluido sobre aquela superfície, e projeta uma área horizontal, né? Prevendo ali de que, se aquela superfície está estável, teria uma força contrária em uma área projetada horizontalmente de mesma magnitude. Tranquilo? E não, perguntas. Pessoal, perguntem. Vai ter que fazer a questão 6, porque considerou CG só a altura acima da curva. Como assim, Bruno? Você tem ainda uma lâmina de fluido acima da curva? É isso, então você vai ter que lembrar aqui dessa situação. O CG é do objeto projetado, a gente vai ter ainda que somar, acredito que fosse algo parecido assim com sua imagem, né? O questionário só caiu aquela, foi, Bruno? Aí, tá vendo? Ainda dá tempo de corrigir. Vamos fazer essa daqui. Um tanque na figura abaixo. Até esqueci de colocar uma observação aqui, só um minutinho. Eita, travou, foi tudo. Jurava que eu tinha. O tanque na figura abaixo contém benzeno, ó, a 20 graus. Benzeno aqui está em azulzinho. 8.810 newtons por metro cúbico. E a lâmina de fluido dela está pressurizada. Pessoal, observe. Lembra que a gente falou sempre que a gente trabalha com a pressão, né, manométrica, por isso que a gente despreza a pressão atmosférica, tanto na camada de fluido, né, considerando que aquela superfície vai estar exposta também à pressão atmosférica.
Mas o que ele está dizendo aqui é que esse recipiente ele é fechado, né, e é pressurizado aqui essa lâmina de benzeno, né, a 200 kPa, né, por ar aqui, nessa superfície de fluido. Considere 1 metro de largura. Então, observe aqui que seria uma geometria mais ou menos assim, né? A gente tem aqui 1 metro de largura. Né? Projetado aqui perpendicular ao computador. 60 e 60, então isso aqui vai ser o raio, 60 centímetros, né? A gente tem também aqui um formato aqui de 1/4 de um cilindro, né? Que tem um comprimento de 1 metro e um raio de 60 centímetros. E aqui essa lâmina de ar aqui é de 30 centímetros, pressurizando a 200 kPa esse benzeno que está sobre essa curva AB. Tá? Determine a força hidrostática vertical, horizontal e resultante no arco circular AB. Seria mais ou menos isso aqui. Eu sempre faço bem maior. Seria mais ou menos isso daqui que a gente tem. 1 metro de largura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é projetar essa área aqui, dessa superfície curva AB. Então, vai ser 60 centímetros de altura e 1 metro, né, de largura. Ele deu aqui considerando 1 metro de largura, para encontrarmos essa força horizontal. Então, vamos lá. Já temos o peso específico do benzeno. Peso específico do benzeno. O CG é em 0,3, observe que ele coincide com a lâmina de fluido de benzeno, então vai ser também 0,3 metros. E a área vai ser de 0,6 metros por 1 metro, né? Porque ele fala aqui para que a gente considere 1 metro de largura. Encontraremos então a força horizontal. Aí ele não está pedindo, Bruno, como na outra questão, né? Por unidade de largura. Ele está dizendo mesmo que a largura é de 1 metro. Então, a gente vai encontrar a força na unidade de Newton. Que vai dar 0,3 é o H barra, é a distância aqui, Bruno, do CG até a lâmina de benzeno que está aqui. Coincide, né, com o H barra. Encontrei a força horizontal, volto em 2 minutos. Menos de 2 minutos.
Analisando aqui essa força vertical, observe que a gente vai ter o benzeno, né? Então, a gente tem um peso específico do benzeno, vezes esse volume aqui de benzeno, que vai ser a área de 1/4 do círculo, πr ao quadrado dividido por 4, obrigada, Laiana, ou Lainá, vezes 1 metro de largura, para que a gente encontre, porque é volume, metro cúbico. E aí vamos encontrar essa força vertical de 2.490 newtons. Mas observe que verticalmente a gente também tem essa força aqui exercida, essa pressão exercida nesta área. Então a gente vai ter que somar a força vertical do benzeno com a força deste fluido, né, do ar que está exercendo sobre essa camada de fluido. Então, quem vai ser a força do ar? A pressão, que a gente já tem, de 200 kPa, vezes a área. Então, ele está atuando nesta camada de fluido aqui de 0,6 por 1. Né? Se você estivesse olhando para cima desse tanque aí com benzeno, você vai ter 0,6, né? 0,6 por 1 de largura. Então, ele está exercendo uma pressão nessa área que é a lâmina de fluido. Então, vai ser pressão, a pressão do ar aqui. Vocês podem perguntar, professora, mas esses 30 centímetros, né? 30 centímetros não é o suficiente para que a gente diga que a pressão aqui em cima é diferente da pressão aqui no meio, que é diferente da pressão aqui na lâmina de fluido. Então, a gente considera essa pressão nesses 30 centímetros aí de altura aí, praticamente com variação desprezível, considerando de 200 kPa. A força vertical vai ser o somatório da força do benzeno nessa curva AB, mais a força da pressurização desse ar na lâmina de benzeno, que vai dar aí 120 kilonewtons. Então, lembrem, sempre que vocês tiverem uma situação, né, de lâmina de fluido pressurizada, vocês vão ter que encontrar, né, qual é essa força exercida por esse ar que está pressurizando, né? Eu não estou falando de uma pressão atmosférica, porque a gente despreza sempre a pressão atmosférica, trabalhando com pressão manométrica, mas nesse caso o recipiente era fechado e a lâmina de fluido estava pressurizada. Por isso que a gente precisa considerar a força exercida pelo ar no benzeno e, consequentemente, na curva AB. E aí depois vamos pegar então a nossa força horizontal ao quadrado, mais a soma das forças verticais ao quadrado, para encontrar a força resultante. Vai dar 122,5 kN.
perguntas, pessoal. Perguntem, não fiquem com dúvida. Quinta-feira está chegando, 4 questões, lembrem das 4 questões que eu falei, vai cair na prova dos conteúdos. Pode falar, Rafael. Em relação a essa questão ou a outra questão? Acho que o Rafael está digitando aí alguma dúvida, tá, gente? Deixa eu só... Ah, pronto, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar agora essa gravação, né, da nossa aula de hoje. Vou liberar a lista de presença. E a gente vai aproveitar esses minutinhos aqui para tirar dúvida. A Bruna também falou que quer tirar uma dúvida. A Rafael também tem uma questão. Só me explica direitinho qual é a questão, de qual slide para a gente abrir e fazer aqui. Mas eu vou liberar já também a lista de presença e parar a gravação para a gente tirar as dúvidas. Certo?